Trilha sonora de São Roque. Caraca, velho! Caraca, velho! Isso aqui é rádio! Isso aqui é rádio! A partir de agora, você acompanha aqui pela Rádio Coluna FM 87,5 o programa Bate-Papo com Edna Rosa. Um programa com convidados especiais, com ótimas experiências de vida para compartilhar com nossos ouvintes. Vamos bater um papo sobre cultura, música, culinária, saúde, turismo, política, moda, esporte e educação. Fique com a gente. Acompanhe o programa Bate-papo com Edna Rosa. Boa noite a todos e todas. Mais uma noite, uma quinta-feira, 5 de junho de 2025, dia do meio ambiente hoje, hein? E estamos aqui junto com um convidado muito especial, que é o Christian Dancini. Boa noite, Christian. Boa noite, Edna. Tudo bem com você? Tudo bem. Seja bem-vindo à Rádio Coluna FM 87,5. Vamos bater um papo, vamos conhecer um pouco dessa pessoa especial que tem todo um lado cultural aí para nos contar, para que as pessoas que estão nos assistindo possam conhecer um pouco de você, tá bom? Tá bom. Bom, como eu disse, hoje é o Dia do Meio Ambiente, né? O Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente viu pelas redes sociais diversas cidades, diversas escolas, né? O Instituto Federal fez uma atividade diferenciada hoje. Eu vi lá na rede municipal de Araçariguama, na rede municipal de Pirapora do Bom Jesus, aqui também em São Roque, né, diversas professoras postaram nas suas páginas das escolas atividades relacionadas ao dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E é um momento para a gente refletir, né? O que você está fazendo para contribuir com o seu meio ambiente, né? Parece que é uma ação muito simples, mas ela é bem significante. A partir do momento que a gente tem as cheias, a partir do momento que a gente tem a elevação da temperatura, ao mesmo tempo as secas, né? A devastação da Mata Atlântica, a devastação da floresta amazônica. Então, a gente começa a ver o quanto o homem, com ações pequenas, vão, né, prejudicando aí o meio ambiente. Então, nós precisamos, nesse momento, pensar na ação, ou seja, você enquanto pessoa, né, qual é a sua contribuição para realmente preservar o meio ambiente ao qual você convive, né, à sua volta. São pequenas ações que você pode contribuir com esse meio ambiente. É separando o lixo, é não jogando um copinho plástico no meio da rua, né? Aquele que é fumante, não jogando as bitucas de cigarro, né, na rua, para que realmente não venha a fazer com que os bueiros fiquem cheios, né? Pensando na coleta seletiva, pensando em plantar árvores, pensando em ter um ambiente saudável em termos de limpeza,
né, em termos de bem-estar, pensando na poluição, né? Então, se nós conseguirmos pensar em ações simples à nossa volta, né, na nossa casa, com certeza a gente conseguirá aí contribuir para que o meio ambiente seja aí no futuro melhor, né? Nós estamos aqui com o coração partido. A família da Rádio Coluna FM noticiou, né, o falecimento do nosso querido Maurinho de Góes, né, Leandro? Fizemos lá uma homenagem ao Maurinho. A família enlutada, a gente deseja aí muita força, que Deus console aí o coração de vocês, né? Nós estivemos lá e temos certeza que vamos lembrar sempre do Maurinho com aquele sorriso brincalhão, contando das suas piadas, né? Sempre abraçando, né? Tem todo aquele carinho que ele tinha com a gente. Aonde ele encontrasse, ele cumprimentava as pessoas com um forte abraço. Então, a família do Maurinho, a tia Lina, todos vocês aí, um forte abraço. Ao mesmo tempo, eu quero parabenizar uma grande amiga que está nos assistindo aí com a gente, a Ana Paula, que fez aniversário essa semana. Ana Paula, ela é a nossa grande amiga, acompanha sempre o nosso programa lá de Araçariguama, uma grande atleta, gosta de futebol, né, gosta do futsal. Ana, parabéns para você, muitas felicidades, muita saúde, muita paz, e esse programa hoje é dedicado a você, tá bom? E vamos fazer dois convites de que mês de junho, festa junina, né? Lá em Pirapora, o Santuário do Senhor Bom Jesus estará realizando uma festa junina lá no quilômetro 50, na comunidade da Capela de Santo Antônio, nesse sábado, a partir das 18 horas. Então, você que está nos assistindo, né, que mora em Pirapora, lá no quilômetro 50, que é no Paiol, participe, prestigie, né, o Santuário do Senhor Bom Jesus irá fazer lá na comunidade da Capela de Santo Antônio, no quilômetro 50, a sua festa junina, com toda aquela variedade, né, de bolos, doces, pipocas, doces das festas juninas estarão lá presentes. Então, prestigie, vá saborear, vá dançar uma quadrilha e vá prestigiar a comunidade da Capela de Santo Antônio. E um outro convite que eu recebi aqui também é da Escola Iracema Vilaça, que é aqui no bairro do Vilaça, que as crianças, né, junto com seus professores, coordenadores e diretora, vão estar fazendo neste sábado, a partir das 11 horas da manhã, a festa junina. Então, para quem mora aqui no Vilaça, vá lá prestigiar na Escola Iracema Vilaça, a partir das 11 horas, a tarde inteira de festas, com comes e bebes da festa junina do Iracema Vilaça e com muita dança. A partir das 11 horas, as crianças vão estar lá intercalando nos vários horários com as suas apresentações, tá bom? Então, vamos lá prestigiar. E vamos agora, então, conhecer um pouquinho do nosso Christian Dancini. Boa noite, Christian, mais uma vez. Boa noite, Edna. Conte para nós, né, para quem está nos assistindo, quem é você? Faz aí assim, um resumo, né, da sua trajetória para que as pessoas possam conhecer você, porque a gente fez lá na nossa chamada Christian como escritor, né? Então, eu gostaria de saber um pouco mais da sua trajetória de vida. Bom, é uma pergunta bem interessante, eu acho. Porque, assim, a gente tem que pensar bem no que a gente é, né? E relembrar a história é bem interessante para ver como a gente chegou até aqui, né? Sim. E, então, para mim, eu comecei a escrever com 11 anos, acho que na parte de escritor, né? Sim. Comecei a escrever com 11 anos, poemas sobre
as coisas que eu vivia, né? E foi inspirado muito nos livros que eu lia na biblioteca da escola Schunacher, que eu estudava. E eu peguei um livro de poesia que era muito interessante, que é um livro compilado de poesia. E eu li um poema do Junqueira Freire, que eu gostei bastante, sobre a morte. Eu achei interessante, que é um pouco... né? E aí eu falei, a poesia pode ser usada como uma forma de expressar esses tipos de sentimentos também, né? Eu não sabia. Para mim era só aquela coisa bonitinha no papel. Aí comecei a escrever sobre isso também, sobre temas mais viscerais, assim, né? E desde aquela época, assim, aí com 14, 15 anos, eu comecei a escrever um livro inspirado no poema Sujo, do Ferreira Goulart, e se chama Fragmentos de uma Aurora. Aí eu conheci um músico chamado Eduardo Agni, e pelo Facebook mesmo. Aí eu mandei para ele, né, esse livro, ele achou legal, e aí eu mandei para um amigo meu, né, que eu conheci também no Facebook, o Iba Mendes, que tem um site chamado Projeto Livro Livre, que ele posta todo tipo de livro, né? Então eu mandei meu livro para ele, ele achou interessante e postou. Não tinha, né, ISBN, essas coisas, mas não era registrado, né, oficialmente, mas ele postou lá, né? E aí eu e o Eduardo Agni, a gente resolveu fazer um audiolivro sobre esse Fragmentos de uma Aurora. E ficou bem interessante, a gente publicou no YouTube e tudo. E aí, com o tempo, eu continuei escrevendo, né? Aí, com 21 anos, acho, eu fiz um compilado de meio que 3 livros, o Fragmentos de uma Aurora, que eu já tinha meio que lançado, entre aspas, e o Livro da Fragilidade e Crepúsculo dos Corpos. Eu juntei esses 3 num livro só, que se chama Reminiscências. E aí eu lancei pela editora de Embu das Artes, Em Busca das Artes, o nome da editora, que, na verdade, é uma prestadora de serviço, mas também é uma editora, né? Aí eu publiquei esse. Aí, no ano seguinte, eu publiquei o Pleroma, pela Ópera, que daí era uma editora que fez de graça, né? Porque o primeiro livro eu paguei. Aí, no ano seguinte, eu lancei o Dialeto das Nuvens. E esse Dialeto das Nuvens ele foi semifinalista num prêmio bem importante, né, da língua portuguesa, que engloba de Portugal, Moçambique, Brasil. Aí eu fiquei na semifinal, Dialeto das Nuvens, eu lancei pela Patuá, inclusive, é uma boa editora. E esse ano eu lancei o Suspensos no Ar em Silêncio por um Instante. E também divulgando ele, tudo. Então, pelo que eu estou observando, Christian, desde os 14 anos você vem escrevendo. Sim. Né? Então, nessa sua trajetória, já foram quantos livros? 4 agora. 4 livros. E você comentou aí que quando você era estudante na escola Schunacher, né? Do Iguaçu. Lá no Iguaçu, você sempre visitava a biblioteca. Então, podemos dizer que o fato de você frequentar a biblioteca foi que te incentivou? Sim. Assim, o que me incentivou também foram as músicas, né? Meu pai trabalhava numa loja de CD, a Jackson, não sei se você conhece. Eu não sei se é daqui, né? Então, ele trabalhava lá e aí ele me mostrava ele e meu tio, né, trabalhavam lá. E ele me mostrou muitas músicas, né, desde criança, de vários estilos diferentes, que ele gravava em CD. E aí eu conheci as bandas, né, Radiohead, o The Doors. E aí eu comecei a gostar muito do The Doors. E aí eu comecei a pesquisar sobre a vida do Jim Morrison, que é o vocalista, e vi que ele também escrevia poesia. Aí isso foi, assim, com uns 10 anos, acho, né, por aí. E aí isso foi o que me levou para frequentar a biblioteca e procurar livros de poesia, né? Entendi. Então, podemos dizer que, além da biblioteca, você teve toda uma influência pelo seu pai, vamos dizer assim, do lado da música, né? Isso é interessante, porque se a gente for analisar, né, a letra de uma música, né, conhecer o autor, frequentar uma biblioteca, né, isso há realmente todo um caminho, né, que te ajuda. E me diz uma coisa, lá na sua infância, né, porque você não é tão jovem, nem tão velho, mas um garoto, podemos dizer assim, lá na sua infância, na escola, quando você começou a escrever, qual foi assim a reação dos professores? Como é que você se sentiu?
Eu me sentia bem, na verdade, mas os professores ficavam um pouco assustados com os temas, né? Que era de um pouco mais visceral, mais às vezes até melancólico também, mas eles gostavam, sempre me apoiavam. Principalmente no ensino médio, no SESI, eu tive uma professora, a Meiriane, ela me incentivou bastante a escrever. Acho que foi ela e teve a outra, a professora Thaís também. Ela uma professora muito boa. Todos os professores do SESI foram ótimos, né? Então, eles sempre que eles faziam eventos lá, sarau, Sim, né? sarau. Sarais. E sempre eu participava e incentivava outras pessoas a participar também, né? Eles incentivavam tudo. Então, eu achei bem interessante esses projetos das escolas que sempre me incluíam. Então, eu sempre me senti muito aceito pelos professores. Isso é muito bom. Você poderia contar dessas suas obras, né, que você escreveu, algo assim peculiar? Você poderia contar para que as pessoas que estão nos assistindo tenham a curiosidade em conhecer a sua obra? Você gostaria de falar de uma delas? Não sei se, de repente, né, todo escritor ele gosta de todas as obras, mas, de repente, tem algo que você gostaria de destacar. Eu acho que quem gosta de uma arte mais surrealista, assim, e que tem uma ideia, uma visão mais da questão da psicologia, né, da psicanálise, eu acho que é interessante, porque se você for analisar os poemas, né, eles têm uma linguagem muito simbólica, né, muito imagética, assim. E eu acho que isso é a questão interessante, a não coesão dos meus textos e não são todos, claro, né? Eu comecei a escrever assim, acho que do Dialeto das Nuvens para cá, do Pleroma até que, mas acho que Dialeto das Nuvens foi mais. E esse último foi o que eu mais gostei até agora, né? Acho que é isso, é uma questão mais simbólica assim do texto, né? E hoje, né, com esse mundo tão digital que a gente vive, como é que você analisa a escrita? Ter um livro hoje nesse mundo tão digital? Assim, no começo eu tentei me adaptar um pouco ao mundo digital, lançando os livros online, né? Pelo projeto Livro Livre e tudo, lá do Iba Mendes, né? Mas é interessante o livro de papel ainda, né? Porque você tem aquele contato com aquela coisa física, né? E, não sei, meio que as palavras ali no livro, assim, físico, acho que tem uma presença ali, sabe, que é marcante, assim, marcante. É mais impactante do que na tela do celular ou de um tablet, né? Um e-book, Agora me diz uma coisa, eu particularmente, né, eu gosto realmente do folhear, né? Você tem ali o digital, você lê, me parece que não é a mesma coisa, né? Mas quando você lançou o seu primeiro livro, vamos assim, no digital, né? Você percebeu que, por exemplo, a juventude ela acessa mais do que se ela tivesse que comprar o livro? Sim, até porque era de graça. Então, tem esse detalhe. Certeza, né? Mas eu acho que sim. Até porque na época eu estudava, então meus amigos, alguns pelo menos, né, leram mais do que leriam se fosse físico. Certo. Entendeu? Então, eu acho pelo menos que tem essa acessibilidade, mas é um clique, né? Então, entendi. É mais fácil. Então, acaba sendo mais fácil. Mais eu fiz questão de perguntar para você exatamente como é que você observa, né, o e-book, porque, assim, como eu sou, né, mas eu amo o papel, eu fico sempre nessa pergunta. Vamos perguntar para um escritor, né, que está acostumado com essa era digital, com os e-books, como é que é a aceitação. Então, a gente começa a perceber que hoje a juventude, pelo fato de estar com o celular nas mãos, né, ter a internet em mãos, acaba lendo mais? Acho que eu diria que sim. Tem essa questão da acessibilidade, mas o que também é interessante de pensar nesse mundo de editorial, né, de hoje, contemporâneo, é que muita gente lança livro, né? Muita gente lança muito livro, todo tipo de livro.
E a acessibilidade é muito grande também, então mas também nem todo mundo acaba conseguindo ter seu livro lido, né? Sim. Mas é porque realmente eu estou no meio, então eu percebi já, são muitas pessoas lançando livro. E o que será que levou as pessoas a lançarem tantos livros? Eu acho que as pessoas querem ser ouvidas, né? Acho que hoje, na atualidade, todo mundo quer falar e ninguém quer escutar. Eu acho que é isso, né? É a minha opinião. Oh, legal, gostei da sua análise. Então, isso acaba fortalecendo as pessoas a escrever mais. Eu acredito que sim. Acho que é questão de você querer ser lido, né? Pelo menos é isso que eu sentia, né? Eu acho que até sinto um pouco, mas eu estou tentando fugir um pouco disso. Voltei a escrever no papel, tudo. Eu acho interessante ter esse contato primitivo, né? Mas de escrever realmente no ali papel, no papel. ali, né? Eu fui da época da datilografia, né? Máquina de escrever. Máquina de escrever, né? Então, eu me lembro muito que a gente tinha muitas coisas que a gente fazia na máquina de escrever. Depois veio o computador. Mas eu concordo que muitas vezes você registrando, né, seja manuscrito, seja no computador, né, alguns até ainda têm aí a sua maquininha de escrever, mas realmente você faz memória, né, você faz registro. Né? É uma coisa que nem o livro, né, é uma coisa física, né? Física. Que você sente ali a palavra, é interessante. Né? Você sente realmente a palavra. E me diz uma coisa, você já participou de feiras de livros? Você já esteve assim numa noite de autógrafo? Como sim, é que é? já. Conta para nós esses bastidores do escritor. Bom, eu participei, vamos ver. A primeira foi no Dialeto das Nuvens, porque os outros livros eu lancei, mas não teve, né, esse evento. Aí eu lancei no Dialeto das Nuvens pela Patuá, e lá eles têm uma livraria chamada Patuscada, lá em São Paulo, inclusive. Sim. Aí eu lancei lá, e era eu e mais acho que 2 autoras, eu não lembro o nome, infelizmente, senão eu citaria aqui. Mas acho que Flávia Zundt, acho. Enfim, ela também lançou o livro, e aí eu chamei bastante gente para ir, então tinha gente que ia ver eles e acaba vendo o nosso, a gente também, né? E aí tem toda aquela questão de você recitar o livro lá, né? Seus poemas ou um trecho do livro, que tem gente que lança romance. E o legal desse dia foi que o meu amigo Eduardo Agni, né, o músico, que é meu amigo até hoje, ele tocou lá, né? Ele é violonista, né? E ele tem aquele questão do tapping, né? Que é quando você bate assim no violão. Aí ele fez a trilha de fundo e eu recitei. Inclusive tem no YouTube. Mas é interessante, né? As pessoas passam a conhecer a gente, né? Pessoalmente, assim, você ter um contato com quem te lê é bem interessante. E, inclusive, esse ano eu lancei pela Primata, no Festival Primata, que teve lá. Acho que foi o sexto festival, não sei, quinto, talvez. E lá eu achei bem legal, tinha uma luz vermelha, tudo, é bem interessante. E é isso, você ter um contato com o público é bem legal, bem interessante. Bem interessante. Conta para as pessoas que estão nos assistindo, você falou que várias das suas publicações estão no YouTube, é isso? Sim. Então, olha ali para aquela câmera, faz aí o seu marketing para que as pessoas possam, então, conhecer as suas obras, já que elas estão no YouTube. Então, as minhas obras, Fragmentos de uma Aurora e Crepúsculo dos Corpos, são 2 vídeos diferentes. Se você pesquisar lá Fragmentos de uma Aurora no YouTube, você vai ver, vai ter o meu nome lá e o nome do Eduardo Agni. No canal do Iba Mendes, né? Projeto Livro Livre, acredito que seja o nome. Eu não lembro o nome do canal, mas é isso, né? Fragmentos de uma Aurora, Cristina Ancini e Eduardo Agni. E o Crepúsculo dos Corpos também, que é o segundo que está lá no YouTube. E me diz uma observação aqui. Diante de tudo que você me mandou, né? Que são várias as suas escritas, qual é o estilo que você gosta mais? Eu gosto mais eu diria que alguns experimentalismo, uma questão de surreal, com uma coisa mais confessional, sabe? Mas eu acho que mais surrealista mesmo. Mais surrealista. Essa a escrita que você gosta mais. Por quê? Assim, eu desde
de bem novo, eu gostava dessa coisa mais visceral. E daí, as imagens, assim, que... por exemplo, eu vou citar um autor aleatório, que eu gosto bastante, né? O Herbert Welder, ele faz umas imagens bem interessantes. O Roberto Piva também. Eu lia, né? Então, eu via aquela construção de palavras, como se estivesse sendo encaixado quebra-cabeça com as palavras. E, às vezes, não fazia sentido. Só que é interessante pensar isso, porque o sentido... tá o poema é para quem precisa dele, né? E eu acho que o sentido está na pessoa que lê. Isso que é interessante do surrealismo também. Não só do surrealismo, que eu não me limito ao surrealismo, mas é interessante porque ele tem essa coisa mais, essa imagem mais aflorada, e é uma imagem que vem do inconsciente, porque eu gosto muito da psicanálise. Nessa questão que vem do inconsciente, e daí, né, que às vezes vem do inconsciente coletivo, né, e do inconsciente mesmo, em forma de arquétipos, né, e é interessante. Eu acho legal essas imagens, e a pessoa que lê vai ter ali a sua impressão, e eu acho que é isso que é legal. Assim, E me diz uma coisa, nas suas obras, são só escritas ou tem ilustrações? O primeiro livro, Reminiscências, teve ilustrações de um autor, de um ilustrador artista, né? Lá de Embu das Artes, o Emerson Santana. Ele fez junto com você? Fez junto comigo, sim. O primeiro livro. E aí nos outros já não tem mais, são só escrita. Inclusive, tem uma ilustradora, né, que é, na verdade, uma artista, né, daqui de São Roque, que é a Açucena Branco. Ela é uma artista muito boa, ela desenha muito bem. E ela fez a capa do meu livro, né? O último livro, Suspensos no Ar em Silêncio por um Instante. E é isso. Ela que fez a capa. Ficou faltando você trazer as suas obras aqui para nós, hein? Que a gente está falando, né? Eu acessei algumas páginas aqui do YouTube para ver, né? Mas realmente é importante a gente ter. Você ficou devendo para nós. E me diz uma coisa, Roberto Piva, o que representa essa pessoa para você? Acho que representa a minha adolescência. Ele falava, né, que que não acredita... Não, acho que essa frase não faz muito sentido agora. Ele disse que a gente tem que experimentar de tudo, né? O escritor, acho que o poeta diria, né? Tem que experimentar de tudo e dessa experiência escrever o que você sentiu, né? Então, ele tem essa coisa marcante da escrita dele, de muita imagem também, né? E ele me inspirou bastante, né? Aos 14, 15 anos ali, eu gostava bastante dele. Aí o amigo dele, o Chiu, né? Ele conversou comigo por um tempo. E o Eduardo Agni também era amigo dele. E o Chiu também me deu bastante direção, diria, né? Ele e o Renato Gonda, que fez o meu primeiro livro também. E eles, né, ali, diria que... não adeptos, mas, assim, tipo, Seguidores, isso, do Piva. Eles me ajudaram bastante também a entrar nesse mundo também literário. E, enfim, né, a conversa que eu tive com eles foi bem interessante. O Renato Gonda, no meu primeiro livro, deu uma direção ali de onde como eu poderia... a estrutura do texto, entendeu? Então, foi bem interessante. Aprendi muito com eles. E aprendi muito com o Piva, mesmo ele já tendo falecido. Olha, diversos são os convidados que a gente tem aqui na Rádio Coluna FM, que são pessoas que a gente conhece, que faz parte do nosso convívio, seja do meu, do Leandro, do Chico, do Robson, né? Do Marquinhos Chula, que é a nossa família aqui da Rádio Coluna. Mas, no seu caso, foi diferente, né? Você escreveu para nós, não foi? Conta um pouco dessa história para as pessoas também verem que o quanto a rádio ela também é aberta, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu quero participar da rádio. Será que são só os convidados que a Edna faz ou que indicam? E aí, no seu caso, teve um diferencial. Conta para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas saberem qual foi o canal, qual foi o caminho, vamos dizer assim, que você chegou até nós. Eu procurei bastante rádios de São Roque. Podcasts também, né? Sim. Diria. E, assim, algumas revistas também, né? Não é revista, acho que seria um jornal, revista.
E eles não são tão abertos assim, né, para conversar. E a rádio foi realmente muito aberta. Até agradeço a oportunidade. Eu gostei bastante. Então, o seu objetivo, quando você nos escreveu, era justamente para poder estar vindo aqui, né? Que é o que está acontecendo hoje, com o objetivo de você contar um pouco da sua trajetória, da sua história, das suas escritas, é isso? Isso. Então, isso é muito bom. Então, para você que está nos assistindo, de repente, você acha que não pode estar na rádio? Pode, está aqui, ó. Né? O Christian, ele buscou, né, os meios de comunicação que nós temos em São Roque e nos escreveu para que a gente pudesse, então, recebê-lo. E aí fizemos uma agenda e aqui ele está. Aí eu pergunto para você, Christian, o que você diria para os jovens como você? Né? Que mensagem você poderia dizer para esses jovens? Porque, como você falou, os jovens hoje, a gente pensa que ele não lê, mas ele lê. Né? Então, ele tem como que eu posso dizer? Um gosto diferenciado. Né? Então, ele tem as suas preferências. Né? O jovem, ele lê, o jovem, ele ouve música, o jovem, ele canta. Né? Nós não podemos dizer que o jovem atual ele não faz parte de uma literatura ou de uma escrita. Né? Mas o que você diria para aquele jovem que não escreve, mas que tem vontade de? O que você diria? Eu diria escreva, com toda certeza. Se você, assim, por muito tempo, eu diria que 1 ano, acho que não é muito tempo, mas eu no começo, assim, eu queria, eu pensava, não vou escrever porque eu não estou pronto, né? Não estou pronto. Só que se você não começar a escrever, você nunca vai, assim, na vida a gente nunca está pronto para quase nada, né? Para quase nada. E a gente tem que dar as caras e ir para cima. Então é isso aí, tem que escrever e mesmo que saia ruim, depois você refaz o texto, assim. Como diriam, né? O poema não é escrita no modo geral, a arte também no modo geral. 10% inspiração e 90% transpiração. O pessoal fala isso. Ouvi bastante isso. Então a gente tem que trabalhar bastante no texto, tudo mais, ler muito, né? Eu acho que é o mais importante, buscar livros que você goste primeiro, depois livros que te desafiem, que eu acho interessante também. E aí você escrever. Acho que essa é a minha dica principal. Não se prender a será que isso está bom? Será que isso está ruim? Isso você vai vendo com o tempo. Então tem que começar, né? Dar o primeiro passo, que é escrever. Exatamente, porque quando você começa a escrever, acho que é como você pega gosto, né? Você, sim. Uma linha vai puxando a outra, vai. Quando você vê, você já tem aí um compilado bem grande que é o necessário para uma publicação. E aí eu pergunto para você, qual é o desafio, como é que é publicar um livro? Né? Como é o mundo das editoras? É um mundo bem... é um mundo bem competitivo, na verdade, porque, como eu falei, todo mundo quer ser lido, né? Sim. E, assim, os escritores, alguns, eu diria, que eles meio que um fica... paparicando, assim, o outro. E, tipo, é aquela coisa que um amigo meu falou, um escritor também, ele falou que quem lê a gente normalmente são outros escritores, né? Porque um fica lendo o outro e... Assim, não a gente, eu diria as pessoas que já estão lá há bastante tempo. Um fica lendo o outro e acaba não dando muita oportunidade. E quando a gente tem essa oportunidade, às vezes a gente é muitas vezes deixado de lado, né? Isso aqui é... E me diz uma outra questão. Um livro, a gente ouve, né? Eu não sou desse mundo literário, mas a gente ouve assim, que um livro ele pode receber críticas. Sim, é isso? Sim. Né? E como é que é uma crítica para um escritor de uma obra? O que ela representa? Eu acho que a visão do crítico só, né? Porque, assim, a gente tem que selecionar também. Existem as críticas que são mais, né? Que podem ser, tipo, positivas, né, pra gente. Aquelas críticas que a pessoa fala, que nem o Renato Gonda, que me ensinou bastante sobre como estruturar um texto, um poema. E a gente tem que ver, né, se
se aquilo vai ser bom pra gente ou não, né? Essa pessoa pode simplesmente xingar a gente ali, né? E que nem, acho que num vídeo meu lá, o Fragmento de uma Aurora, tem um comentário de um cara que ele fala, ele fala assim, que é ruim, de modo mais superficial, assim, ele falou que é ruim textos românticos, né? E, na verdade, não é isso que eu queria passar, mas, enfim, eu acho que ele não entendeu, e, então a gente, né? É a opinião dele, Opinião né? dele, É. né? Uhum. Porque tem pessoas que gostam de um texto mais romântico e tem pessoas que não gostam, né? Então, aí a gente também tem que ver o gosto de cada uma das pessoas. Sim. E me diz uma coisa, Christian, você estuda ainda ou não? Eu terminei pedagogia, fiz 3 anos e meio de psicologia e eu comecei a fazer uma pós em literatura, música e arte, acho que é isso o nome, que era um nome bem grande. Mas eu tranquei, porque eu estou trabalhando agora, então mas eu pretendo voltar, sim. E em psicologia eu também pretendo voltar. Tá. E você falou que você fez pedagogia. Pedagogia, sim. E não atuou na área da pedagogia? Sim, eu sou auxiliar de educação básica lá na creche de Saboá. Ah, você é auxiliar de educação básica lá na creche de Saboó. Legal, então tá bom. Esse detalhe eu estou descobrindo agora. Isso é verdade. muito bom, hein? E foi há pouco tempo. Faz pouco tempo. E você leva a sua esse seu gosto, né, pela leitura, pela escrita na sua prática? Sim, com certeza. Eu tento, assim, a gente tem que introduzir as crianças também à leitura, né? Porque quanto mais cedo eu acho melhor, né? Não tanto também, mas Sim. Mas a gente tem que, assim, ler um livro para uma criança é uma coisa que vai marcar, assim, talvez algo que um gosto para o estudo, um gosto pela literatura. Que nem meu pai lia para mim, né? Ele lia o Silmarillion lá do Senhor dos Anéis, e isso ficou na minha memória. E ele me trazia também gibis da Turma da Mônica, então a gente começou, eu comecei por aí, meu gosto. O gosto foi lá pelos gibis, né? E hoje, como é que você vê, já que você tem, né, essa prática aí da pedagogia, fico muito feliz, né? Porque a minha área é educação. Como é que você vê a escrita, né, na escola e a literatura na escola, esse cantinho da leitura na escola? Eu queria que você, com essa sua bagagem que você tem de escrita, que você fizesse assim uma análise, pensando, é lógico, na sua escola. Assim, a gente tem o cantinho, tem um cantinho da leitura lá, tudo. E algumas professoras leem, né, para os alunos. Eu já trabalhei no Carmo também, trabalhei em outras escolas. No Schoenacker também, inclusive, eu trabalhei lá. Então você voltou a trabalhar no Schoenacker? Olha que legal. E qual foi a experiência? Ser aluno do Schoenacker e voltar a trabalhar lá? Foi interessante, porque muitos dos professores que davam aula para mim me viram lá, né? Eles acharam bem legal. Na época eu era estagiário de pedagogia. Você era estagiário e foi estagiar lá com os seus professores. Com os meus professores. Olha que legal. Isso é muito rico. Para o professor, isso olha, eu vou dizer pelas experiências que eu já tive, né? É um prazer a gente ter um aluno, né, que seguiu a área da educação, né? Então, para nós é riquíssimo. É como se a gente estivesse se vendo ali. Olha só, né? Eu pude influenciar esse aluno. Isso é muito bom. Então, você disse que lá na sua escola, essa questão da literatura, do cantinho de leitura, existe? Existe. De forma mais... não tão presente assim quanto eu vi no Carmo. Mas tem sim, tem sim. No Schoenacker era bastante... Eles incentivavam também as crianças a ler, mas tinha muita criança que não sabia ler ainda, né? Então, sim. Eu estava no 5º ano lá, então eu fiquei lá um tempo assim, com um menino que tem hidrocefalia, né? Eu era cuidador, estagiário meio que cuidador, né? Que eles colocam ainda. E eu sempre tentava fazer ele conseguir ler, porque acho que é uma coisa que a gente fica muito feliz quando o aluno consegue. Consegue, né? Ler. Aí quando eu saí pouco antes de terminar o ano, ele já estava lendo muito melhor. Então, isso me deixou bem feliz. Eu espero que hoje ele esteja lendo. Que bom. E o que você poderia nos dizer, né, como um escritor,
o que nós poderíamos introduzir na escola, ou o que a gente poderia fazer na escola para que essa leitura e essa escrita ela melhorasse? Talvez o sistema de educação que a gente tem, não sei se é educação bancária que falam, né? Sim. Que você estuda para passar no vestibular, que você estuda para ser alguma coisa. Você realmente estuda para ser alguma coisa, claro. Sim. Mas, assim, você tem que ter o gosto pela leitura, né? Acho que o professor tem que ensinar o aluno a ter o gosto pela literatura, pelo estudo, de modo geral também, não só a literatura. Porque se você tratar aquilo como forma obrigatória, né, o aluno é rebelde, né, o adolescente é rebelde. Exatamente. Ele não vai querer, ou ele vai ler de forma, né, não tão interessado assim, porque as palavras realmente são difíceis, né, que nem ler o Machado de Assis, né? Sim. Então, mas a pessoa tem que ter o gosto, né? Você tem que começar lendo o que você gosta, acho. Mas depois, com o tempo, introduzindo coisas que te desafiam, para mim. Uhum. E você acredita que essa parte ela foi bem incentivada na sua infância? Na minha infância, sim. Pela minha mãe, que também é da educação, trabalha em creche também. Pelo meu pai, que é muito inteligente. E pelos meus professores, né? Eu tive muitos bons professores. No SESI, principalmente, eles me incentivaram bastante a continuar escrevendo e a publicar, né? Publicar de forma digital, né, na época. Mas foi isso, eu tenho essa influência desde criança, sim. Isso é muito bom. Quando a gente observa, né, por exemplo, no estudo da pedagogia, né, a gente vê sempre assim, que você deve incentivar as crianças ao hábito da leitura desde pequena, né? E eu acho que realmente é isso que a gente tem feito, né, no dia a dia da educação. É como você falou, você está trabalhando com os pequenos a partir de que idade? 3, 4 anos. 3, 4 anos, né? Parece que não, mas a criança com 3, 4 anos, você já consegue contar história, sim. né? A criança já consegue folhear o livro, né? Então, são esses hábitos que acabam sendo criados para as crianças, né? Que isso vai fazer realmente toda uma diferença dela enquanto, vamos dizer assim, enquanto adulta, né? Enquanto adolescente e até mesmo em termos de escrita. E o que você diria para os professores? Porque você é professor também, mas você é um professor, vamos dizer assim, que tem uma visão diferente porque você escreve, né? Então, é como se você estivesse deixando agora, Christian, uma dica para um professor. Uma dica para um professor? Eu comecei há pouco tempo nessa área. Mas eu posso dizer que... Mas pensando assim, ó, o que eu quero dizer, né? Você enquanto escritor, entendi. né? O que você falaria para o professor, porque você é escritor, mas você também é professor, mas a sua experiência maior é como escritor. Com certeza. Né? Acho que eu diria também, vendo... de forma, eu sempre tento me ver ali de forma como aluno, né, também. Sim. Você se vê no aluno, porque você pensa, tem aquela empatia, né, de você olhar para o aluno e tipo, ele está bagunçando muito, enfim, a gente tem que ver, mas por que ele está fazendo isso, né? O que acontece na casa dele, e como eu posso ajudar, não sendo um psicólogo, mas assim direcionando ele, entendendo e respeitando o tempo de cada aluno. Sim. Porque nem todos vão ler no tempo que você quer, porque cada um tem seu tempo, né? Exatamente. E a gente tem mania, né, enquanto professor, de achar que tem que ser naquele tempo determinado. Sim. Até o fim do bimestre, depois do bimestre seguinte... Exato, né? Mas é aquela coisa, acho que cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Você até falou que você começou a fazer psicologia, não foi? Fiz 3 anos. Se você que tem essa experiência já da psicologia, né, junto com a pedagogia, acho que ela deixa bem claro isso para nós, né? O quanto a gente deve respeitar o tempo da criança, né? E não é só da criança, é o tempo da pessoa, né? Pessoa, a gente sempre tem a mania de dizer, não, tem que ser naquele determinado tempo, e não é. Não é? Né? Bom, isso é muito bom. Vamos ver aqui as pessoas que estão participando do nosso programa, né, Leandro? Tem aqui, olha só. A Ana Paula, que é aniversariante, boa noite. Ana Paula Souza, boa noite. Edna, boa noite, Aninha.
Ângela Rosa, que é do Centro do Professorado Paulista do CPP, também dando para nós o boa noite. A Ana Paula dizendo muito obrigada, dona Edna, né, por parabenizá-la pelo aniversário. Que honra a senhora dedicar o programa para mim hoje. Você merece, né, Aninha? Não falei que você é minha querida aqui do coração, né? A Fernanda Benedetti, olha, Fernanda Benedetti, ela é uma professora lá do município de Araçariguama e ela também é escritora. Ela esteve conosco aqui na semana passada, né? E ela diz o seguinte: nada melhor do que sentir o cheiro e folhear um livro. Né? Ela também veio aqui fazer o lançamento do livro dela, né? Adriana Andrade, né? Boa noite a todos. Adriana Andrade também é professora, né, lá no município de Araçariguama. Ela trabalha no Centro de Integração Tecnológica, né, com os alunos. E ela também é uma pessoa que gosta muito de escrever, né? Inclusive, as meninas lá do CID participaram de um concurso de tecnologia, desenvolver um site para idosos. Participaram de um concurso a nível estadual e foram bem aí classificadas, né? Então, se você for perceber, são sempre pessoas que estão com a gente e que são da área da educação. Sempre tem assim como que a gente pode dizer, um público meio que seleto, né? Quer ver? Vamos pegar aqui. Tem algumas pessoas que participaram ao longo da semana, fazendo as publicações e fazendo os comentários que estão no meu Facebook, e eu vou fazer questão de falar para você, tá? A Maria Lima, que ela é lá de Pirapora, mandando um abraço para você. A Mary, a professora de biologia. A Mary, ela é de Santa Catarina e ela sempre nos acompanha. Legal. Né? Viviane Alvarenga, também um abraço, Viviane. Ela é assessora lá da Câmara Municipal de Pirapora do Bom Jesus, também sempre nos acompanhando. Débora Leite, cantora, né, aqui de São Roque. Legal. O Pedro Grosso, olha, o Pedro foi meu aluno no curso de pedagogia aqui em São Roque, já fazem uns 6 anos que ele se formou e mora lá no Nordeste, né? Renan Ferreira, Renan, um abraço, Renan. Renan, ele é um aluno, fez Direito aqui em São Roque, né? Um aluno muito dedicado, formado, né? Advogado, então sempre nos acompanhando. Um abraço, viu, Renan? Geraldo Barbosa, o locutor. Geraldo Barbosa está sempre com a gente, ele é de Franco da Rocha. Nossa. Tá? Então, acompanhando a gente também, né? Marta Simões é uma artesã que já esteve conosco aqui também. Ela é artesã lá da Feira Permanente. Toda semana ela está lá com a sua banca na Feira Permanente. Rogério de Souza, como eu já falei, do Instituto Federal, que fez hoje toda uma atividade diferenciada sobre o Dia do Meio Ambiente. Benedito Penteado, que é locutor, tem um programa em Itatiba. Né? Olha, acompanhando também a gente. Érica Xavier, professora daqui de São Roque. Um abraço, Érica. Tudo de bom para você. Marcos Antônio Ferraz, de São Paulo, também acompanhando a gente. A Selma, a Manu, né? E o Zezinho, um abraço para vocês. Amei o presente que eu ganhei de vocês, aniversário de casamento. Também deixo um abraço aqui à família Torcarte, que também trouxe um presente maravilhoso para mim. A Sandrinha e o Edinho, também com um vaso de flores maravilhosos. São os meus amigos aí de Pirapora, que estão sempre junto com a gente. Tá? A Josiane Martins, uma professora, foi minha aluna, hoje já professora em Araçariguama. O Gonzaguinha, o nosso querido amigo Gonzaguinha, vereador, acompanhando, junto com o Hélito Oliveira, que está sempre também nos acompanhando, né, Leandro? Eles não estão sempre juntos. Eu falo que tem
Gonzaguinha, Wellington Oliveira e Marquinhos Chula, né? Estão sempre nos acompanhando. Darlene Duarte, professora, também uma grande artesã. Jefferson Correia, da família Correia, né? do Robson Correia. Então, olha, tem um pessoal aqui da Web Nova Cotia. Olha só, hein? Que acompanhou a gente aqui durante a semana, viu? E isso é muito bom. E quem é Kleber Dancini? Meu pai. Ah, viu só? Eu até aqui adicionei o Kleber. Então, o seu pai acompanhando a gente. A fisionomia do seu pai não é estranha, hein? Ele era da loja de CD Jacksons. Jacksons. Onde era essa loja? Era descendo aqui, a Praça da Matriz ali, a rua que sobe de carro. Agora eu lembrei do camelô. Por isso. Eu não sei, era uma loja lá, Jacksons CD. É bem antiga, acho que de 2005, 2004. Né? É isso mesmo. Muito bom, olha só, hein? Aí a gente vai vendo. Aqui, ó. Lê. Eu lembro dele. Ele e meu tio que trabalhava na loja. Eu lembro. Não, né? Pessoa conhecida, isso é muito bom. A gente sempre fala, né, que às vezes as pessoas, você fala assim, mas quem é? Né? Gente de quem? Família de quem, né? E aí você acaba aí vendo pela própria família, pela pessoa. E aí a gente consegue entender um pouco da sua formação. Temos mais alguém que entrou agora, nesse momento? Fernanda, não foram essas as pessoas, né? Isso. Da Fernanda eu já falei, a Adriana já falei também, né? Bom, nós estamos caminhando, Christian, para os finalmente, né? Do nosso programa, do nosso bate-papo. As pessoas puderam te conhecer. Eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, né? Os seus endereços, onde é que estão no YouTube, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais a sua escrita. Tá? E que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo e quem virá nos assistir. Porque, assim, você vai perceber no nosso programa que hoje a gente teve um número de pessoas, né? Daqui 1 hora, 2 horas, 48 horas, 1 semana, você vai perceber que as coisas vão aumentando cada vez mais. Então, deixe aí as suas redes sociais, os seus contatos. Bom, eu uso mais meu Instagram, né? É @Christian_Dancini. É meu nome mesmo. E o Facebook é meu nome também, né? Christian Dancini. E meus livros, acho que só você digitar Christian Dancini no Google... Já aparece. Já aparece lá, já. O Dialeto das Nuvens ainda tem, o Pleroma está esgotado, e o Reminiscências teria que ser comigo. Então, se quiser, tem que conversar comigo lá no Instagram. E tem o Suspensos no Ar em Silêncio por um Instante, que eu lancei agora, e eu acho que esse é o que eu mais recomendo. Entendi. E que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu acho que é uma mensagem meio piegas, meio óbvia, né? Mas eu diria que sempre acredite em si mesmo, acredite no seu sonho, que com certeza se você com muito esforço vai conseguir realizar. Exatamente. Eu sempre digo o seguinte, Christian, que a gente tem que sonhar, e sonhar grande, né? Porque se a gente sonhar pequeno, a gente vai realizar pequeno. Sim. Agora, se a gente sonhar grande, a gente vai realizar sonhos grandes, né? Porque o dia que a gente parar de sonhar, pode encomendar aquele paletózinho de madeira, né? Que a funerária vende, e aí a gente parou de sonhar. Então, a gente precisa estar sempre sonhando para que a gente possa realmente realizar os nossos desejos. Certo? Certo. Christian, eu agradeço. Eu que agradeço. Muito bom, né? Gostei muito de conhecer você. Fiquei muito feliz em saber que você é também da educação, né? Eu, enquanto presidente do Conselho Municipal de Educação, fico feliz, né, em receber professores, e também fico muito feliz porque a Rádio Coluna ela tem essa abertura, né, das pessoas que a gente não tem um contato direto, mas faz o contato com a gente para que a gente possa trazer, para que a gente possa divulgar o trabalho. Sim, né? sim. Então, lembre-se que a rádio ela está sempre aberta, né? Todas as vezes que você precisar fazer um lançamento, uma divulgação dos seus livros, nós estamos aqui
de portas abertas para você. Você já obrigado. tem o nosso contato e seja bem-vindo. Muito obrigado. Tá bom? Certo? Leandro, muito obrigado. Agradeço. Um abraço para você, Lê. Tudo de bom para você. Cuida da sua saúde. Um abraço lá para a mãe, né? E que tudo dê muito certo para ela, hein? Passando por um momento delicado de saúde, mas logo vai estar bem. Até mais. Acabamos de apresentar, pela Rádio Coluna FM 87,5, o programa Bate-Papo com Edna Rosa. Obrigado, ouvintes, pela atenção. E até a próxima quinta-feira, às 20 horas, onde você vai acompanhar o programa Bate-papo com Edna Rosa. Obrigado e até lá.